青梅竹马的明星姐姐为了得到你，不仅让你当着全校师生的面喊她老婆，还直接甩给你父母1个亿美金把你给买下。No final, ela ainda foi direto para sua casa e se recusou a sair. E seu pai, assim que recebeu o dinheiro, te bloqueou e disse que ia com sua mãe para algum lugar tentar ter um segundo filho. Melhor não contatar por enquanto. Enquanto você olhava atônito para o ponto de exclamação vermelho, ouviu uma batida na porta. Você foi correndo abrir, e seus olhos encontraram uma mulher. Ela estava de máscara, com um corpo perfeito e uma mala na mão. Apesar de não dar para ver o rosto, você a reconheceu na hora. Era a superestrela Holly, sua irmã de infância. Seu coração disparou de nervosismo, sem entender como ela sabia onde você morava. De repente, memórias desagradáveis do passado vieram à tona. No ensino fundamental, sempre que ela não sabia resolver um problema, te obrigava a fazer. Se recusasse, levava uma surra. Na escola, muitos gais a perseguiam, e ela usava você como escudo. Se não quisesse, mais uma sova. Era realmente injusto. Essa irmã sabia artes marciais e ainda batia com força. Para fugir dessa irmã selvagem, você transferiu de escola escondido e foi estudar o ensino médio numa cidade a 1000 quilômetros de distância. Mas mesmo assim esse demônio conseguiu te encontrar. Pirralho, que surpresa ver sua irmã, hein? Surpreso, a voz suave e melodiosa de Holly te trouxe de volta à realidade. Para não apanhar, você fingiu estar muito feliz e disse, Irmã Holly, quanto tempo, senti tanto a sua falta. E Holly pensou, sentiu minha falta? Sentiu nada. Fugiu escondido por 3 anos. Se não fosse encontrar seus pais, não sei quanto trabalho daria para te achar. Mesmo insatisfeita com sua fuga, ela falou suavemente. Pirralho, ajuda a irmã a levar a mala para casa. Vou ficar aqui um tempo. Dito isso, tirou a máscara e entrou em casa por conta própria. Vendo que a casa estava razoavelmente arrumada, ela logo tirou o casaco e se deitou no sofá para ver TV. Só de regata branca e short preto, mostrando um par de longas e lindas pernas, seus olhos quase saltaram das órbitas. 3 anos sem se ver, essa irmã violenta estava cada vez mais bonita, mas ainda muito brava. Nem imaginava qual azarado um dia se casaria com uma mulher tão feroz. E Holly sentou no sofá e mexeu os ombros, com um olhar cansado. Pirralho, o que está aí parado? Guarda a mala. E faz uma massagem nos ombros da irmã. Acabei de gravar e ainda peguei 2 horas de avião. Estou morta de cansaço. Você não ousou recusar, com medo de levar uma surra se negasse. Então guardou a mala, foi para trás de Holly, de cima. Viu algo que não devia. Imediatamente, seu coração disparou como um coelhinho assustado, pulando forte. Holly notou que você só colocou as mãos nos ombros dela. E não se mexia, então perguntou confusa. Pirralho, o que está fazendo? Você respondeu timidamente. Irmã Holly, pode vestir uma roupa? Holly virou a cabeça curiosa. E viu seu rosto vermelho como uma maçã. De repente, pareceu lembrar de algo. Olhou para baixo e viu o decote. Realmente, a parte avantajada estava muito evidente. Holly riu baixinho. Esse pirralho cresceu e ficou tímido. Ela se lembrou de que no 9º ano, uma vez pediu para você fazer massagem, e pensando que ela estava dormindo, você beliscou escondido com a mão. Resultado, levou uma surra que deixou seu rosto inchado e roxo, e você chorou como um bebê. Pirralho, o corpo da irmã é bonito. Você assentiu mecanicamente. Depois percebeu que era errado e balançou a cabeça com força. Holly fingiu raiva. O quê? O corpo da irmã não é bonito. Você sentiu um frio na espinha. E se apressou em explicar. Irmã Holly, seu corpo é lindo, mas tenho medo de você me bater. Holly ouviu, riu e se levantou, muito contente, perguntando com um sorriso. Então me diga, o que está pensando agora? Quer fazer como quando era criança e beliscar para ver a textura? Você sofreu na hora e respondeu, não, não. Brincadeira. Daquela vez que massageou Holly, pensando que ela dormia. Não resistiu à curiosidade e beliscou escondido. Só aquela vez. Já te garantiu uma velhice precoce. Por quê? Será que agora a irmã não te atrai mais? Holly, de olhos arregalados, te encarou confusa. Isso não pode. A única maneira de uma mulher atrair um homem é com o corpo e o rosto. Com essas 2 coisas, o homem se interessa. Depois se fala do resto. Mas você, diante de uma beldade como ela, disse não. Isso a deixou nervosa. Então ela lambeu os lábios e mostrou um sorriso malicioso. Vendo isso, seu coração quase pulou para fora. O que a irmã estava tramando? Por que parece que está tentando seduzir? Rapidamente virei o rosto. Sua expressão foi capturada por Holly. Ela percebeu,
Não era que seu charme tivesse diminuído, mas sim que esse irmão bobo ficou mais medroso. Então ela se sentou novamente, mexeu o pescoço e fingiu estar desconfortável, dizendo: Vem cá, irmãozinho, meu pescoço está muito dolorido. Sem alternativa, você foi até ela com relutância. Colocou as mãos nos ombros macios de Hierole. Nesse momento, seu coração estava cheio de conflito. Olhar ou não olhar? Se olhar, tem medo de apanhar, se não olhar, sente arrependimento. Afinal, oportunidades assim são raras. No final, você foi vencido pelo desejo. O máximo que pode acontecer é morrer. Cerca de 10 minutos depois, Hierole, talvez cansada demais, adormeceu. Sons de ronco uniforme saíam do nariz dela, o peito subindo e descendo, deixando seu coração em alvoroço. Era como se algo estivesse mordendo seu peito, uma sensação horrível, mas você não podia fazer nada. Isso não era prazer, era tortura. Você perguntou em voz baixa. Irmã Holly, está se sentindo melhor? E Holly não respondeu. Mas seus olhos estavam fechados. Você olhou para a parte saliente do peito dela. Engoliu saliva involuntariamente. Será que ela está fingindo dormir para me testar de novo? Embora essa mulher tenha um peito feroz, ela é realmente muito atraente. Sua mão quase se moveu, mas lembrou da cena de quando era criança, quando levou uma surra. Recuou rapidamente. Você parou a massagem, foi ao quarto pegar um cobertor. Cobriu Hierole. Embora essa mulher seja muito brava, ela ainda é sua irmã de sangue. Você não queria vê-la ficar doente, teria que cuidar dela depois. Na verdade, Hierole não estava dormindo. Fechou os olhos para ver se você faria algo às escondidas, mas ao ver você tão comportado, ela se sentiu um pouco decepcionada. Esse irmão bobo, mesmo na frente dela, permanece indiferente. Até começou a pensar se você não era capaz. Você cobriu Hierole com o cobertor e se recostou para descansar, sem coragem de ir dormir no quarto. Sua casa era de um quarto e uma sala. Já que Hierole veio, a cama do quarto era a dela. Você já tinha sorte de não ser mandado dormir no banheiro. O sono veio. Você adormeceu sem perceber. Hierole, ouvindo seus roncos, abriu os olhos e sorriu boba. Andou na ponta dos pés até você, examinando seu rosto bonito, fazendo o coraçãozinho dela bater forte. Desde pequena ela gostava de você, mas você nunca percebia. Pedia para fazer algo e ainda reclamava. Para deixar uma marca em você, só batendo. Quando cresceu, você ainda a evitava na saída da escola, andava com outras garotas. Isso não podia. Você era o marido que ela tinha escolhido, só dela para sempre. Então, na frente daquela aluna, ela te deu uma surra. Com o tempo, nenhuma garota ousava ir para casa com você depois da escola. Quem diria que no ensino médio você se transferiria e fugiria, sem contar a ela? Ela procurou por 3 anos. Ontem, ela viu seus pais voltando de uma viagem. Para garantir seu lugar, conversou com seus pais sobre se casar com você. Seus pais, felizes, te entregaram de bandeja. Já era tarde, e Hierole, cansada do dia, adormeceu sobre suas pernas. Não sei quanto tempo depois, você acordou com as pernas dormentes. Viu Hierole deitada na sua coxa. Confuso. Poxa, essa irmã feroz não vai para a cama e vem apertar minha coxa. Mulher rancorosa, foi só te evitar por 3 anos, precisa aleijar minha perna? Você tentou afastar a cabeça de Hierole, mas ela sorriu de repente, te deixando imóvel de medo. Só depois de muito tempo sem sinal de que ela acordasse, você relaxou. Mas sabia que Hierole, essa mulher feroz, parecia estar tendo um sonho bom. Na hora, desistiu de sair. Se acordasse essa mulher brava, com certeza não teria um bom dia. Então, aceitou o azar, deixou Hierole encostada na perna, viu o cobertor jogado de lado. Gentilmente, pegou e cobriu Hierole. Olhou o celular, eram 3 da manhã. Vou dormir mais um pouco. Fechou os olhos, e sem perceber, adormeceu. Quando acordou de novo, ouviu o som de água corrente vindo do banheiro. Claramente, Hierole estava tomando banho. Você tentou se levantar, mas as pernas estavam dormentes e doíam, não conseguia ficar de pé. Então bateu os pés de leve. Quando se sentiu melhor e ia se levantar, o som da água parou. Você ficou um pouco nervoso. Hesitou entre continuar fingindo dormir ou acordar, mas logo não aguentou mais fingir, não tinha ido ao banheiro a noite toda. A bexiga estava estourando. Nesse momento, a porta do banheiro se abriu. Você viu Hierole vestindo sua camisa, de chinelos, cabelo molhado saindo do banheiro. Um botão da camisa estava desabotoado. A parte cheia e branca aparecia e desaparecia, te deixando com a boca seca. Irmãozinho bobo, acordou. Ao ver seu olhar,
Yerroali percebeu que seu botão estava desabotoado, deixando tudo à mostra. Seu rosto ficou vermelho na hora. Depois de abotoar, ao ver que você estava constrangido de cabeça baixa, ela sorriu secretamente. Esse irmão bobo, se quer olhar, olha, por que tanta cerimônia? Então ela se aproximou e disse: Irmão bobinho, pega o secador e ajuda a secar meu cabelo, está encharcado, que desconforto. Você correu para o quarto, pegou o secador e estava prestes a começar quando sentiu que a vontade de urinar estava insuportável. Então jogou o secador para Yerroali e saiu correndo para o banheiro. Yerroali ficou confusa. Ela achou que você ainda estava dormindo, então deixou as roupas íntimas que trocou no banheiro. Ao entrar no banheiro e ver as roupas íntimas de Yerroali no cabide, você ficou atônito. Lembrou-se de quando estava no ensino fundamental, uma vez que Yerroali tinha visitas em casa e não podia tomar banho lá. Então foi tomar banho na sua casa, mas esqueceu de levar as roupas íntimas ao sair. Quando você entrou para usar o banheiro, acabou vendo as roupas íntimas dela e, por curiosidade, pegou o sutiã de Yerroali para olhar, exatamente quando ela voltou e te pegou. Você levou uma surra horrível, ficou de cama por 2 dias inteiros, sem conseguir chorar de tanta frustração. Só achou que foi muito injusto. Terminou rapidamente, lavou as mãos e saiu. Yerroali, ao ver você sair, entrou correndo, jogou as roupas na máquina de lavar e saiu de lá com o rosto todo vermelho. Vendo que Yerroali não se irritou nem te bateu, você achou estranho. Não era hora de levar uma surra? O que você está olhando? Não vem logo me ajudar a secar o cabelo. Enquanto você estava pensativo, ouviu a voz um pouco irritada de Yerroali. Já vou, você respondeu com uma expressão preocupada. Ela vai primeiro secar o cabelo e depois acertar as contas? Suspirando novamente pelo seu azar, pensou como poderia ter uma irmã tão cruel. Pegou o secador e começou a secar suavemente o cabelo de Yerroali, que tinha um cheiro gostoso. A pele de Yerroali era bem branca, e de cima para baixo, a bela paisagem era generosa. Mas naquele momento você não tinha o menor interesse, só pensava que depois de secar, teria que suportar o ataque da tempestade. Yerroali também estava pensativa. Ele deve ter visto, que vergonha. Aquelas roupas eram o modelo mais novo comprado anteontem, com alguns detalhes de renda. Será que ele vai achar que sou muito depravada? Não, os homens não gostam de mulheres que são depravadas por dentro? Eu deveria estar feliz. Do que tenho medo? Yerroali recuperou a confiança, seu corpo e rosto. Podiam superar mais de 99% das mulheres do país. Boa na sala de estar, boa na cozinha, e à noite também pode aquela coisa. Então ela simplesmente deixou isso de lado e observou você secar o cabelo dela, mas sem modelá-lo. Franziu a testa e disse: Seu pirralho, está me enrolando? Meu cabelo é ondulado. Olhe o que você fez com ele. Desculpa, você respondeu, com um rosto pálido. Há pouco estava só pensando em como não apanhar e esqueci os pedidos dessa diabólica. Então começou rapidamente a modelar o cabelo de Yerroali. Sua técnica de secar cabelo foi treinada por Yerroali desde pequeno, superando até o Tony do salão. Em 1 minuto, você deixou o cabelo de Yerroali exatamente no formato que ela queria. Olhando-se no espelho, Yerroali ficou muito feliz. Esse irmão é mesmo um tesouro. Pirralho, sua técnica é boa. Sem mim nesses 3 anos, você deve ter secado o cabelo de muitas garotas, né? Claro que não, você disse um pouco orgulhoso. Yerroali viu sua presunção no espelho. Isso não pode ficar assim, um homem tão talentoso. Na universidade atrai muitas pretendentes. Agora você é meu marido, preciso te alertar. Então mudou o tom, e disse muito séria, melhor que não tenha mesmo. Te aviso, você não pode secar o cabelo de nenhuma garota além de mim. Você ficou atônito na hora. Essa irmã explosiva controla tudo, não deixa nem você ter amigas. Será que quer que eu fique solteiro a vida toda? Você pensou indignado. Essa mulher brava tem humor instável e tendência à violência. Preciso dar um jeito de fazê-la ir embora rápido. Enquanto pensava em como fazer, uma ideia surgiu na sua cabeça. Ontem seu pai disse que arranjou uma esposa para você. Seus olhos brilharam. Essa é uma ótima desculpa para se livrar do controle dessa demonia. Então você fingiu concordar. Mesmo que você não dissesse, eu não procuraria. Irmã Holly, você é linda e compreensiva. Ter você como amiga já é suficiente. Yerroali feliz fez bico. A irmã realmente não te criou à toa. Ah, essa investida repentina quase quebrou minha lombar. Você sabe muito bem como me tratou desde pequeno. Tem coragem de negar. Você reclamou internamente, mas ainda assim concordou com a cabeça. Claro, nesse mundo, a irmã Holly é a melhor.
Então fez uma pausa e disse timidamente: Ah, irmã Holly, meu pai acabou de me dizer que arranjou uma namorada para mim, e que ela vai vir morar comigo em Hangzhou. E Holly sentiu um aperto no coração. Será que o tio ainda não contou que essa esposa sou eu? Pensando nisso, Holly quis muito saber o que você estava pensando, e perguntou ansiosa: O que você pensa disso? Ordens do pai não podem ser desobedecidas, mesmo que eu não queira no fundo. Você diz isso com um sorriso animado. Isso foi coisa do meu pai, não posso ser culpado. E quando minha esposa chegar? Vamos ver se você ainda tem coragem de ficar aqui me atormentando. Holly estava preocupada que você fosse resistir, mas não esperava que você fosse tão obediente. Ela ficou radiante por dentro. Ela vai até você, segurando sua mão com carinho, diz: Seu bobinho, a moça que seu tio arranjou para você sou eu. Eu sou sua esposa. Você arregala os olhos para Holly, cheio de incredulidade. O que você disse? Eu disse que a esposa que seu tio arranjou para você sou eu. Holly abaixa a cabeça envergonhada. Eu sou sua futura mulher. O quê? Depois de ouvir claramente, você dá um sobressalto. Rapidamente se solta das mãos de Holly. Holly franze a testa. Ela sabia que você poderia ter medo e resistir, mas não esperava uma reação tão forte. Holly entende que a brincadeira não tem graça nenhuma. Você se encosta na parede, com medo no rosto. Desde criança você foi dominado por Holly. Você ainda se lembra vagamente daqueles dias sombrios. Se pelo resto da vida você for dominado por Holly, que sentido teria viver? Seu bobinho, não estou brincando. Holly tenta manter a calma, com olhar apaixonado para você. A moça que seu tio arranjou para você sou eu. Mas você balança a cabeça como um chocalho. Quando era criança, seus pais viam claramente as surras que você levava. Por mais irresponsáveis que fossem, não iriam prejudicar o próprio filho. Holly, sendo uma grande estrela, com renda anual de centenas de milhões, ainda vem por conta própria se oferecer como esposa. Mas você não quer. Isso a deixa muito irritada. Será que vou ter que usar a carta na manga? Pensa Holly. Antes de vir, sabendo que bati em você quando criança, se viesse de repente pedir seu amor, você certamente não aceitaria. Então ela foi até sua casa e confessou aos seus pais que sempre gostou de você desde pequena. Se você concordasse, ela daria 1 bilhão como dote para seus pais. Seus pais gostavam muito dela como nora e não aceitaram o dote. Para fazer você aceitá-la, escreveram especialmente uma carta para você. Essa carta é a carta na manga de Holly. Ela levanta a cabeça e vê que você ainda está resistindo. Ela sabe que é hora de usar a carta na manga. Então, delicadamente, entrega a carta para você. Dê uma olhada. Foi seu tio quem me pediu para trazer. Você pega o envelope com desconfiança, olhando a caligrafia na capa. Torta, parecendo escrita por marcianos. Você sabe que é a letra do seu pai com certeza. A carta só tem algumas palavras simples. Hoje recebi o dote de 1 bilhão da minha futura nora. De agora em diante, você deve ficar com Holly. Depois de ler, você fica atordoado. Seu bobinho, acreditou agora. Holly se aproxima gentilmente, parecendo uma irmã mais velha carinhosa. Não chegue perto. Você realmente não consegue aceitar esse fato. Holly vê que, embora você resista, já não está tão intenso. Ela fica radiante. O tio é demais. Agora esse bobinho virou meu marido. Ela se aproxima novamente com ternura. Seu bobinho, está escrito claramente no papel. Agora já sou sua esposa. Se quiser desfazer o noivado, eu aceito, mas meu pai e seu tio talvez não aceitem. Ao ouvir isso, um calafrio percorre sua espinha. Holly não é o mais assustador. O mais assustador é o pai dela. Grande e forte, um tapa-seu pode mandar você para o céu ver os ancestrais. Quanto ao seu pai, ele já deve ter fugido com o dinheiro. Então, se desfizer o noivado, provavelmente levará uma surra dos dois lados. Pensando nas consequências, você não ousa confrontar Holly. Tenta se acalmar e diz: Irmã Holly, me deixe pensar um pouco. Nesse momento, Holly fica muito compreensiva. Senta no sofá, cruza as pernas, esperando sua decisão. Ela sabe que você vai acabar cedendo. Você fica parado, atônito. Acha tudo isso muito absurdo. Holly sempre foi orgulhosa. Não importa quão excelente fosse o homem. Se ele a declarasse, ela o desprezava. Agora, seus pretendentes são inúmeros, daria para dar a volta na terra 2 vezes. Por que ela escolheu você? Holly, vendo você em silêncio por tanto tempo, pergunta timidamente: Seu bobinho, já se decidiu? As palavras de Holly trazem você de volta à realidade. Você esfrega as mãos sem jeito. Realmente não consegue entender. Só consegue dizer baixinho: Irmã Holly.
Você é muito excelente. Acho que não sou digno de você. Como não é digno? Você é alto e bonito, além de muito talentoso. Sabia? As músicas que você escreveu para mim são famosas no exterior. Ao pensar nas músicas que você fez para ela, seus olhos brilham. São realmente impressionantes. Cada verso ela adora. Lembrando das letras e melodias que você criou. E pensando nos 3 anos que você ficou sumido, seu olhar se escurece. Seu bobinho, você é realmente talentoso. Desde que você foi embora, as chamadas músicas principais que a empresa lançou para mim não renderam nem 1% das suas. Ao ouvir isso, você diz com humildade, foi falta de sorte, não tem nada a ver com as músicas. De jeito nenhum, é que os compositores e letristas não são tão bons quanto você. Ao dizer isso, Yerro lhe pareceu lembrar de algo. Seus olhos brilharam novamente, ela se aproximou, pegou sua mão e disse timidamente, seu bobinho. Você pode escrever mais algumas músicas para mim? Você ficou confuso. Por que escrever mais músicas? Disse você com cara de choro. Irmã Holly, agora não consigo mais escrever. Vendo sua expressão, Yerro lhe franziu levemente a sobrancelha. Ela lembrou que antes você também disse que não conseguia escrever, mas depois de uma série de ações dela, em poucos dias você escreveu 6 músicas para ela. Depois de um tempo, você disse que tinha esgotado seu talento, mas após outra série de ações dela, você escreveu músicas para ela novamente, e cada uma fez sucesso em todo o país, por causa dessas canções. Em um mês, ela se tornou uma cantora super famosa, e depois foi notada por uma produtora de filmes, tornando-se a atriz mais jovem a ganhar o prêmio de melhor atriz. Agora, sua situação era tão parecida com as anteriores que ela achou que você estava fingindo. Parece que ela precisava usar a arma definitiva contra os homens. Yerro ali pensou consigo mesma, olhou para você e lambeu os lábios vermelhos. Ela segurou seu braço e balançou, fazendo bico e pedindo, marido. Um pouco de inspiração sempre aparece, né? Pense na sua esposa famosa e faça hora extra. Se esforce um pouco, ok? Nossa, essa mulher brava está fazendo charme e me chamando de marido. Olhando para o jeito gentil dela, com os olhos grandes piscando para você, era difícil de acreditar. Marido, faz hora extra e escreve mais algumas músicas para mim. Yerro ali voltou a fazer charme, com seus olhos grandes e brilhantes te encarando e seu braço apertado contra uma parte macia. Você se sentiu meio incapaz de aguentar, mas embora a sensação fosse boa, sabia que isso era só temporário da parte dela. Isso é ilusão, passageira, não pode se deixar levar. Você soltou a mão de Yerro e disse com cara de choro, Irmã Holly, se você quer que eu escreva músicas, eu escrevo. Não precisa me chamar de marido, nem fazer charme comigo, isso vai me matar de susto. Yerro te encarou com seus olhos grandes e brilhantes, e rapidamente entendeu o sentido das suas palavras. Esse bobinho está pensando que eu o chamo de marido só para ele escrever músicas? Pensando nisso, o rosto de Yerro escureceu. Ela sempre foi reservada, nunca chamou nenhum homem de marido. Mal falava ativamente com homens. Agora te chamar de marido era porque ela já se considerava sua esposa. Chamar de marido era para ficarem mais próximos, mas agora você a tratava como uma pessoa vulgar. A força primordial dentro dela não aguentava mais. Ela segurou sua orelha com uma mão e disse com cara feia, você realmente pensa que eu sou esse tipo de pessoa? Ai, dói. Sua expressão mudou drasticamente. Essa mulher é implacável. Um segundo atrás estava fazendo charme e chamando de marido. No segundo seguinte já partiu para a agressão, doía tanto que seus olhos lacrimejavam, e você implorou por misericórdia. Mas Yerro não soltou, seu rosto bonito coberto de gelo. Como você pôde pensar tão mal de mim? Depois de eu cuidar de você desde pequeno, te tratar como um irmão, é assim que me vê. Irmã, eu errei. Você disse com lágrimas nos olhos e tom de mágoa, não vou mais fazer isso. Você ainda quer ter um mais? Yerro disse com cara feia. Você ficou extremamente magoado. Pensou, quem mandou você ser tão brava antes, e agora tão gentil? Mas, apesar de pensar isso, agora você tinha que se render. Yerro achou que já era o suficiente e soltou sua mão que apertava sua orelha. Ao ver sua orelha vermelha, sentiu um pouco de dor. Antes ela pensava que já era sua esposa, e que dali em diante seria gentil e virtuosa, não podia mais te bater, precisava controlar a força primordial interior. Tudo culpa desse bobinho que vive me irritando. Yerro se arrependeu. E também te culpou por não ser obediente, sempre provocando sua raiva do nada, olhando para você, todo magoado. Yerro estendeu a mão suavemente, querendo acariciar sua cabeça. Ao ver isso, você, por reflexo, deu um pulo para longe. Irmã Holly, eu realmente aprendi a lição, não me bate mais.
Yerroali ficou tão irritada que seu rosto tremeu, tentando ser gentil. Vem aqui, deixa eu ver. Já estou bem. Você tocou a orelha dolorida e ardente, forçando um sorriso. Brincadeira? Se deixar você ver, vai acabar levando mais 2 tapas e minha orelha vai ficar destruída. Vendo você com tanto medo, Yerroali ficou furiosa. Realmente, boa ação foi tratada como maldade. A força primordial dentro dela estava prestes a explodir de novo. Vem cá, ordenou Yerroali friamente. Vendo o rosto sombrio de Yerroali, seu coração tremeu. Realmente, a gentileza dura menos de 3 segundos. Essa mulher cruel estava com coceira nas mãos de novo. Lembrando das surras que levou no passado, você obedientemente se aproximou. Esse bobinho só obedece quando leva castigo. Por que ele vive me irritando? Yerroali pensava indignada, mas ao ver sua orelha vermelha, sentiu muita dó de você. Você disse com mágoa, irmã Holly, eu já cresci. Você pode parar de me bater. Você se sentiu humilhado, apanhando desde criança. Agora que está quase com 18 anos, prestes a entrar na universidade, ainda é intimidado por Yerroali. Ficou envergonhado, e Yerroali também sentiu pena, afinal ele é o marido dela. E além disso, já decidiu ser uma esposa gentil e virtuosa. O que aconteceu agora foi realmente um erro. Então, segurando sua mão com carinho, ela disse, marido, no futuro, não me faça ficar com raiva, entende? Você sabe como meu temperamento é. Quando explode, não consigo me segurar. Desta vez foi sorte. Se da próxima vez, sem querer, eu quebrar seu braço ou sua perna, não seria nada bom. Caramba! Você ficou assustado. Isso é uma ameaça descarada. Você se levantou e disse obedientemente, irmã Holly, entendi. Vou agora escrever uma música para você. Você ficou tão cooperativo de repente que até Yerroali ficou sem graça. As mulheres realmente mudam de humor como viram as páginas de um livro. Você não podia acreditar nas palavras falsas de Yerroali. Claro que estou com pressa, você disse rapidamente, irmã Holly. De repente tive uma inspiração. Se não escrever agora, tenho medo de esquecer. Sério? Yerroali inclinou a cabecinha, olhando para você com desconfiança. Sim. Espere um pouco. Dito isso, você foi direto para o quarto, sentou-se na escrivaninha e começou a vasculhar as memórias em sua mente. Nestes 3 anos longe de Yerroali, outras músicas foram surgindo na sua cabeça. Essas músicas, você planejava usá-las para se destacar na universidade. Mas agora, com Yerroali, essa cabeça dura, se não as entregasse, até mesmo poder ir para a universidade era um problema. Você escrevia letras e partituras freneticamente no rascunho. Desde pequeno, forçado pela irmã cruel a aprender música, xadrez, caligrafia e pintura. Apanhava feio quando errava. Agora você se tornou um gênio completo. Em 2 horas, 3 músicas estavam prontas. Depois de escrever, revisou tudo. Só quando não viu erros é que abriu a porta. De repente, viu Yerroali. Já vestida com um vestido, parada na porta. Naquele momento, ela parecia uma fada que não toca as coisas mundanas, elegante e graciosa. Essa aparência deslumbrante fez você demorar um pouco para voltar a si. Essa fada à sua frente era realmente aquela irmã que você conhecia desde pequeno? Você a olhava fixamente, e o rosto de Yerroali imediatamente ficou vermelho. Irmão bobo, sua irmã está bonita. Assim que Yerroali falou, destruiu toda a sua ilusão. Por mais bonita que fosse, ela continuava sendo aquela irmã brava que corria atrás de você para bater. Tinha uma boa aparência, mas nenhum traço de feminilidade. Então você assentiu e disse contra a vontade. Irmã Holly está cada vez mais bonita. Yerroali ficou muito feliz. Ela já ouviu muitas pessoas elogiarem sua beleza. Mas não se importava com os elogios delas, porque sua beleza era conhecida por todos. Já o seu elogio a deixou especialmente contente. Como se tivesse comido mel. Tendo uma esposa tão bonita como eu, você não está feliz? Seu coração batia descontroladamente. Você rapidamente entregou as músicas escritas a Yerroali. Irmã Holly, estas são as músicas que escrevi. Dê uma olhada. Yerroali conseguiu se distrair com sucesso. Ela começou a examinar com atenção. Depois de ler a primeira, seus olhos brilharam como se tivesse encontrado dinheiro. Um sorriso incontido apareceu em seu rosto. Ela achou que a música era excelente. Foi para a segunda, a terceira. Cada uma a tocava profundamente, como se a protagonista da história fosse ela mesma. Atingia diretamente sua alma. Irmã Holly, o que achou? Vendo Yerroali em silêncio, você perguntou com cuidado. Essa megera não só era cruel, mas também tinha exigências muito altas.
Você realmente temia que Errol dissesse: "Que porcaria você escreveu?" E então pegasse a vassoura e corresse atrás de você para bater. Está muito bom. E Errol, com o rosto radiante, olhou ao redor e logo encontrou o violão que você havia deixado no canto. Pegou o violão e começou a tocar conforme a partitura que você escreveu. Não se pode negar que Errol tinha muito talento para instrumentos musicais. Quando criança, você não entendia nada de instrumentos. E Errol te ensinou pessoalmente. Sob a orientação dela, entre palmadas e chutes, você aprendeu em apenas 6 meses. Piano, violão, violino, e até mesmo instrumentos folclóricos como suona, flauta e eru. Naquele momento, Errol estava imersa nas músicas, sem conseguir se conter. Ela, claro, sabia que essas canções, se lançadas, com certeza fariam muito sucesso. Terminando de tocar, Errol deu um pulo. E te pegou no colo, como uma princesa. Marido, eu te amo. Olhando para Errol em seus braços. Você ficou completamente confuso. Sabia que ela estava feliz, mas será que agir assim era certo? Marido, quando vamos nos casar? Assim posso te dar um bando de filhos tão talentosos quanto você. Suas pálpebras tremeram, e por dentro você sentia uma forte resistência. Ter filhos? Quem é que quer ter filhos contigo? Caramba! Errol insinuou ao ver que você não respondia. Querido, que tal no final do mês? Errol lambeu os lábios sensuais. Olhando para ela, você sentiu o coração apertado e recuou instintivamente. Errol, ainda sou novo. Errol olhou para você de cima a baixo, pensativa, e disse: não sei se conseguimos tirar a certidão de casamento, mas a empresa disse que aquele papel não prova nada. Ela e a sogra ainda não têm certidão de casamento. Você quase chorou. Como é que essa mulher brava se transformou numa bandida? Querido bobo, já paguei o dote, e os teus pais já aprovaram. Que tal esta noite? Você recusou por instinto, mas ao ver Errol franzir a testa, apressou-se a dizer: Errol, estou com fome. Vamos comer primeiro. Sim. Mal acabou de falar. A barriga de Errol começou a roncar de repente, quebrando o clima estranho. Então, troca de roupa e vamos comer quando saíres. Agora podemos ir juntos. Afinal, para a questão da descendência, há muito tempo mais tarde. Comer é a prioridade agora. Quem não pensa em comer, tem um problema de atitude. Depois de se lavar rapidamente e trocar de roupa, os dois saíram do apartamento alugado. E Errol entrelaçou o braço no seu. E com uma máscara, caminharam pelo bairro. No caminho, encontraram algumas mulheres que lhe pediam para dar aulas particulares aos filhos e todas cumprimentaram amigavelmente. Professor Jean, esta é a sua namorada? Ao ouvir o tratamento, Errol ficou um pouco descontente, tirou a máscara e sorriu corrigindo. Não é namorada. É a esposa dele. Depois de sair do bairro, você olhou para Errol com um olhar complicado. Por que é que esta mulher diz aos outros que é minha esposa? As estrelas não costumam proteger a sua imagem e ter medo de expor os relacionamentos? Se um paparazzo escrevesse algo absurdo, daria muito trabalho. Mas nesse momento, Errol pensava exatamente o oposto. Se alguém escrevesse algo, e você admitisse que ela é sua esposa, ela até escreveria uma carta de agradecimento aos paparazzi. Pegaram um táxi até um restaurante ocidental. Errol notou que você estava muito à vontade, a pedir a comida com naturalidade e a usar os talheres com desenvoltura. As suas sobrancelhas franziram-se imediatamente. Ela lembrava-se de que antes você detestava comida ocidental. Agora, pedia e usava os talheres como um veterano. Um mau pressentimento invadiu-lhe o coração, suspeitando que você costumava comer em restaurantes ocidentais com mulheres. Só de pensar nisso, ficou irritada. Pirralho, hoje estás diferente. Ao ser chamado de pirralho novamente, o seu coração deu um salto e você levantou-se num instante. Errol, o que foi? Tu não detestavas comida ocidental? Por que é que hoje estás tão à vontade? Aliviado, você sentou-se e explicou, resignado. Errol, tu já me levaste a comer aqui umas 100 vezes. E Errol ficou sem graça ao ouvir isso. Já tinha perdido a conta. Naquele momento, percebeu que ser demasiado nervosa talvez não fosse bom. O jantar terminou e os dois chegaram ao hall do hotel. Errol, tenho de ir à escola fazer a matrícula e vou me inscrever no dormitório. Não volto para casa. Aqui está a chave. A renda ainda tem meio mês, podes ficar à vontade. E Errol franziu as sobrancelhas. Não vais voltar para casa? Sim. O apartamento que aluguei fica um pouco longe da escola. Por isso não volto. Queria distanciar-se de Errol. Antes não queria ficar no dormitório. Mas com a chegada dela, o dormitório tornou-se uma bênção, para evitar que esta mulher brava o chateasse todos os dias. E Errol estreitou os olhos a olhar para si.
Ao ver o seu olhar esquivo, percebeu na hora que estava a tentar fugir. Naquele momento, até lhe apetecia dar-lhe um estalo. Se não, deixo de filmar, deixo de cantar e venho para aqui só para te encontrar? E ainda tens a coragem de me evitar, arranjando esta desculpa ridícula para me enganar. Você sentiu um arrepio. Não era suposto ser descoberto, pois não? Enquanto pensava noutra desculpa, ouviu a voz de Errol. Vou contigo fazer a matrícula. Depois, alugo uma vila grande ao lado da tua escola. E tu vens morar comigo. Assim fica mais fácil para ires às aulas. Você quase desmaiou ao ouvir. O que é que esta mulher está a pensar? Por que é que insiste em morar junto? Mas naquele momento, não ousou dizer nada. Mais tarde recusaria. Ao ver a sua cara feia, Errol sentiu um imenso prazer interior. Pirralho, pensaste mesmo que conseguias escapar-me? Vou ficar ao lado da tua escola. Vou contigo fazer a matrícula e logo se vê que rapariga terá coragem de se aproximar de ti. Você sentiu que tinha cavado a própria cova. E agora? Não podia dizer mais nada. Os dois foram de táxi para a Universidade de Hangzhou. À entrada da universidade, viram muitos veteranos com tendas montadas a receber os caloiros. Alguns veteranos, muito simpáticos, orientavam os novos alunos. Você reparou também que os veteranos eram muito atenciosos com as caloiras, e as veteranas muito simpáticas com os caloiros, especialmente os mais bonitos. E você era parecido com o ator Ed Pen. E Errol, apesar de estar de máscara, pelo seu corpo, era sem dúvida uma grande beleza, atraindo todos os olhares e tornando-se o centro das atenções. Caloiro, de que curso és? Posso levar-te? Sim. 3 veteranas aproximaram-se entusiasmadas, apresentando-se. E Errol sentiu-se extremamente desconfortável com aquilo, mas o que a deixou ainda mais desconfortável. E atrás de você, ela viu você cercado por garotas bonitas, parecendo estar adorando a situação. Dizendo isso, ainda exibiu um sorriso que achava encantador. Os olhos de Errol mostraram inveja, mas ela educadamente disse desculpe. Não sou aluna da Universidade Anshen, estou acompanhando meu marido para as aulas. Ao terminar de falar, ela puxou sua mão naturalmente. Diante dessa cena, a voz de Errol soou, e tanto as veteranas que te cercavam, quanto os veteranos que queriam paquerar Errol, ficaram perplexos, acompanhando o marido para as aulas. Todos se entreolharam, vendo a incredulidade nos olhos uns dos outros. Naquele momento, você também ficou confuso. Você sabia que, com aquela única frase de Errol, seu direito de escolha amorosa para os próximos 4 anos havia desaparecido. Vendo todos te olhando como se tivessem descoberto um novo continente, você rapidamente puxou Errol para o lado e disse baixinho, Errol, o que você quer fazer? Estou falando a verdade, disse Errol com um ar inocente. Eu sou sua esposa mesmo. Já recebi a aprovação dos seus tios e tias. Você ficou sem palavras, essa mulher estava fazendo de propósito. Vendo o movimento de pessoas e pensando no temperamento de Errol, continuar discutindo só espalharia o assunto. Quando estava prestes a ir se matricular, ouviu uma voz feminina agradável. Que coincidência, colega de Anshen. Não esperava que você também se inscrevesse na Universidade Anshen. Você olhou na direção da voz e viu uma jovem alta, de aparência muito pura, se aproximando. A jovem, ao ver seu olhar surpreso, abaixou a cabeça com um pouco de vergonha. Mas pelos olhos dava para perceber que ela estava muito feliz em te ver. Colega Han, você também se inscreveu na Universidade Anshen? Reconhecendo uma colega de ensino médio, você sorriu e foi ao encontro dela. Han balançou a cabeça levemente, perguntando com um sorriso, Jian Shen, qual curso você escolheu? Já fez a matrícula? Eu sou de ciência da computação, ainda não fui. Que coincidência, eu também sou de ciência da computação. Fui me matricular no primeiro dia. Vou te levar. Han terminou de falar. E ao ver você olhando para ela boquiaberto, corou novamente. Na verdade, ela tinha vindo atrás de você. Tinha tirado mais de 700 pontos, podia escolher muitas universidades, até mesmo Tsinghua e Pequim estavam ao seu alcance. Mas ao saber que você ia se inscrever na Universidade Anshen, que era um pouco inferior, ela decidiu firmemente se inscrever junto com você. O motivo era simples, ela queria ficar com você. E Errol, que estava ao lado, sentiu o cheiro de uma rival amorosa. Essa garotinha de aparência pura e da sua idade a pressionava muito. O motivo era simples, Han tinha um rosto puro. Parecia jovem, mas tinha um desenvolvimento muito bom. Ela guardou sua inquietação, sorriu e se aproximou. Puxou seu braço ativamente e te perguntou, marido, quem é essa irmãzinha?
Você ficou cheio de linhas pretas. O que essa mulher quer afinal? Os grandes olhos redondos de Han olhavam para você com curiosidade. Fazia apenas 2 meses que não se viam, e você já estava casado? Mas achou estranho. Você ainda tinha 1 mês para fazer 18 anos, e os aniversários de vocês dois eram separados por apenas um dia. Então, a inteligente garota sabia que não era uma pegadinha. Era apenas que aquela mulher era sua pretendente. Então ela achou que Errol não era sua namorada. Então perguntou sorrindo, colega Jian Shen, quem é esta? E Errol ficou descontente, já tinha chamado de marido, e Han ainda perguntava. Você olhou para o rosto puro e curioso de Han, e disse com esforço, ela é minha irmã. Os grandes olhos de Han brilharam, e de repente pareceu ter pensado em algo, perguntou baixinho. Por acaso está a sua famosa irmã feroz? Você sorriu, o que serviu como confirmação. Han ficou radiante. Ao saber que você tinha mudado de escola por causa da irmã severa, ela começou a gostar dessa irmã que nunca tinha visto. Pensando que se aproximar dessa irmã seria bom para o futuro relacionamento com o marido. Ela disse animada. Irmã, quando você tem tempo, quero te convidar para jantar. E Errol sentiu as pálpebras tremerem. Ela pensou que você tinha contado a Han sobre sua identidade de estrela. Se já tinha contado a identidade. Com certeza você gostava dessa garotinha fofa. Ela queria muito explodir, mas achou que não seria bom. E se conteve à força. Irmãzinha, eu não sou irmã dela, sou a esposa dela. E Errol falou muito séria, essa rival tinha que ser eliminada. Era colega de ensino médio. Era alguém de quem você gostava, com corpo e rosto de primeira, a ameaça era grande demais. Irmã, não importa se você é esposa ou irmã do colega Jian Shen, quero ser sua amiga. Os olhos redondos de Han olhavam para Errol, muito puros. Essa sensação de dar um soco em algodão deixou Errol muito desconfortável. Você, ao lado, percebeu que o humor de Errol estava péssimo. E rapidamente disse, colega Han, quando tivermos tempo, vamos nos encontrar num barzinho. Primeiro vou fazer a matrícula. Han, ao ouvir isso, muito compreensiva, não mencionou mais o jantar, foi na frente guiando o caminho. Enquanto caminhava conversava com você sobre o que aconteceu nos 2 meses que você esteve fora. Chegando ao posto de matrícula, o professor começou a distribuir os dormitórios. E Errol disse diretamente que você ia morar fora. Mas o professor disse que os calouros têm aula noturna, e é melhor ficar no campus. Você vai morar no dormitório? E Errol ficou um pouco nervosa. Agora você nem a trata como esposa, e se ainda morar no dormitório, será perigoso. Sem contar que a Universidade Anshen é cheia de beldades. Só com a Han, uma beleza capaz de arruinar reinos, ao seu lado, as chances de ela ser deixada de lado são enormes. Pensando nisso, ela tirou a máscara, decidiu agir primeiro e expor sua identidade. Mesmo que aquelas fêmeas demoníacas queiram se aproximar de você, terão que pensar 2 vezes. Naquele momento, Errol se parabenizou mentalmente pela sagacidade. Os alunos que estavam se registrando e pagando, ao verem o rosto de Errol, gritaram de espanto. A grande estrela Errol! Minha deusa! Será que ela também é aluna da Universidade Anshen? Iota, dá para ver que você é falso fã. Minha deusa é aluna da Universidade de Kyoto. Uma crânio. Então o que ela está fazendo aqui? Espera, quem é aquele homem ao lado dela? Por que ela está de braço dado com ele? E Errol ficou satisfeita por ser reconhecida. O trending topic de hoje estava garantido. Sua gente provavelmente vai enlouquecer, mas tudo valeu a pena, desde que você, seu irmão bobo, não se deixe seduzir por essas flores e ervas daninhas. Ao lado, ficou atonita. A irmã violenta é a grande estrela Errol? O professor também ficou surpreso. Nunca tinha visto uma grande estrela famosa acompanhar um aluno até a escola. Vendo a multidão se aproximando, o professor rapidamente entregou o número do quarto para você. Então você levou as 2 belas mulheres para fora do posto de matrícula, rindo e conversando enquanto caminhavam em direção ao dormitório. No caminho, foram novamente cercados por uma multidão. Alguém reconheceu você e Errol. Lá na entrada, Errol tinha dito que estava levando o marido para a escola. Não é possível? Minha deusa tem marido? E ainda um calouro? Os comentários não paravam. Alguns fãs homens ficaram com o pescoço vermelho de raiva. Ser cercada assim agradava a Errol. Isso significava popularidade, mas quando você era desprezado por essas pessoas, ela ficava infeliz. Por que menosprezar meu marido? Meu marido é super inteligente desde criança. No 1º ano resolvia problemas do 4º ano. No 6º ano resolvia questões do 9º ano. No 9º ano resolvia as do 3º ano do ensino médio. E ainda compunha músicas. Cada música que ele fez foi um sucesso.
Quem mais consegue isso? Acham que é fazer chave? Que precisa combinar? Que ridículo! Ierhole falou com o rosto sério. Muitos fãs ficaram perplexos. Ouvindo as palavras de Ierhole, você, sem saber porquê, sentiu-se muito comovido. Hoje em dia, muitos artistas tratam os fãs como deuses, mas Ierhole sempre gostou de interagir com eles nas redes sociais. Era uma artista muito acessível, e agora, por sua causa, estava enfrentando esses fãs. Isso te fez lembrar da época do ensino fundamental, quando alguns alunos mais velhos queriam te intimidar, e essa irmã feroz derrubou todos sozinha, fazendo aqueles valentões chorarem por suas mães. Lembrando daquela cena, você sorriu involuntariamente, mas aquilo era outra coisa. Vendo todos atônitos, Ierhole não ligou, puxou você e foi para o dormitório. Entregou a chave para a zeladora, que viu você de mãos vazias, mas acompanhado de duas beldades, cheia de dúvidas. Nunca tinha visto algo assim, mas mesmo assim entregou a chave eletrônica para você. No dormitório masculino, Ierhole, a bela estrela, atraiu uma multidão para olhar. Todos vendo Ierhole, de braço dado com você, tiveram o coração partido. Depois de ver o quarto e cumprimentar os colegas, você e Ierhole saíram do dormitório, já que as aulas ainda não tinham começado e havia uma estrela por perto. Realmente não valia a pena ficar. Ao chegar na entrada do dormitório, muitas pessoas já bloqueavam a porta. Era uma multidão em camadas. Deusa, ele é realmente seu namorado? Um homem alto e magro, de óculos, perguntou com cara de dor. Ierhole ouviu e balançou a cabeça sorrindo. Não. O homem suspirou aliviado. Eu sabia. Como minha deusa namoraria um calouro? Mas assim que ele falou, ouviu-se a voz suave de Ierhole. Ele é meu marido. Assim que ela falou, a multidão que antes tagarelava ficou instantaneamente em silêncio. Ierhole sorriu educadamente para todos. E então foi embora. Vendo isso, todos naturalmente abriram caminho. Eles a viram sair de braço dado com você. Com o coração dolorido, apertavam o peito. Uma estrela tão linda, de corpo perfeito e riqueza no auge. Escolheu um homem comum como você, e ainda te chamou de marido na frente de todos. Eles não aceitavam. Saindo da multidão, vocês deixaram o campus sob o olhar de todos. No carro, você olhou para o perfil de Ierhole, tão branco como antes. Perfeito e impecável, e disse emocionado, Irmã Holly, obrigado por me ajudar. Ierhole ouviu e revirou os olhos, exibindo-se. Você ficou atordoado. Que tal irmos fazer compras? Comprarei tudo o que você quiser. Ierhole, ao ouvir falar em compras, teve os olhos brilhando, embora fingisse desdém, por dentro já estava radiante. Esse marido bobo finalmente se tocou, né? Então você disse ao motorista para ir para Ingtai, pensando que, como professor particular em Anshen por 2 meses, tinha ganhado um bom dinheiro. Juntando com o que ganhou antes, no total tinha mais de 10.000, dava para comprar alguns conjuntos de roupas e bolsas. Desceu do carro. Ierhole segurou seu braço, radiante, e entraram felizes pela porta do shopping Ingtai. O shopping Ingtai. Pode-se dizer que é o lugar com a maior variedade de estilos em Anshen, com marcas do mundo inteiro, preços de itens variando de 1.000 a 1 milhão. Os dois entraram em uma loja de bolsas de marca internacional. Você viu os preços e levou um susto. Uma bolsa do tamanho da palma da mão custava 30.000. Já uma bolsa maior, de ombro, custava 100.000. Ierhole, como se já estivesse acostumada, pegou uma bolsa de design requintado e a pendurou no ombro. Você olhou o preço. Tá que pariu. 198.000. Sua expressão era exagerada. Você ficou chocado. Essa bolsa é cravejada de diamantes ou o quê? Ierhole olhou para você com expectativa. Marido, o que acha desta bolsa? Muito bonita. Seu coração disparou. Agora vou falir, né? Mas, sendo justo, esta bolsa combinava perfeitamente com Ierhole. Sério? Ierhole ficou muito feliz. Nesse momento, uma vendedora bonita se aproximou. Senhorita, a senhora tem bom gosto. Esta bolsa é uma edição limitada que acabou de chegar. Só existem 10 em todo o país. Ao ouvir edição limitada de 10 e em todo o país, Ierhole perdeu o interesse. Como cantora de topo. Ou se compra uma edição esgotada, ou uma comum. Essas edições de 10 unidades, nem lá nem cá, são estranhas. Então ela largou a bolsa e começou a olhar outros modelos. Vendo Ierhole pegar outra bolsa de 599.000, você sentiu que ia sufocar. Mesmo somando com o cartão de crédito, não tinha todo esse dinheiro. Mesmo que se vendesse, não daria. Senhorita, este modelo é uma edição global limitada. Só existe este em todo o país. A voz da vendedora chegou, e Ierhole olhou o modelo. Achou muito bom. Marido, o que acha?
Ierroali perguntou com expectativa. Você, cheio de vergonha alheia, 60 mil dava para comprar uma casa na minha cidade, o problema é que você não tem mais dinheiro. Ierroali, vendo você distraído, perguntou confusa. Marido, no que está pensando? Você desviou o olhar para a bolsa na mão de Ierroali e disse, sem jeito. Irmã Roali, esta bolsa é muito cara, não tenho dinheiro suficiente. Ierroali ouviu e ficou paralisada por um instante. Ela se aproximou, pegou sua mão e disse, com doçura, marido bobo, no que está pensando? Só de você vir fazer compras comigo, já estou muito feliz. Como vou deixar você gastar dinheiro? Ao terminar de falar, Ierroali tirou um cartão e entregou à vendedora. A vendedora ficou pasma. Ela pensava que Ierroali era uma mulher mais velha e você, um trouxa, mas na verdade Ierroali era uma mulher rica. E você, sim, era o garoto de programa. Ao sair da loja, Ierroali foi reconhecida por algumas garotas. Esse é o namorado dela? Esse cara é muito bonito. Algumas meninas, vendo você tão atraente. Os olhos brilharam, soltando exclamações de admiração. As vozes delas. Você estava fazendo compras, os transeuntes olhavam de lado, e ao ver que realmente era uma grande estrela, vieram em bando. A multidão lotou instantaneamente os corredores do shopping. As mais ousadas vinham tirar fotos e tentar pegar na sua mão, e algumas meninas mais corajosas vinham perguntar. Moça, este é seu namorado? Ele é muito bonito. Como vocês se conheceram? Vendo a vitalidade jovem das meninas, Ierroali apertou seu braço com cautela, como que declarando posse. Ela disse, sorrindo, somos amigos de infância, crescemos juntos. Ao terminar, achou que a resposta não era perfeita, e corrigiu, rindo, ele não é meu namorado. E sim meu marido, já estamos noivos. Uau! A multidão se agitou. Ierroali, que está no auge da carreira, anuncia publicamente que está casada. Parece que é amor verdadeiro. Você, ao lado, estava confuso. Casado? Quando eu disse que ia casar com você? Como pode ser tão autoritária? Ainda sou menor de idade. Ainda sou universitário, quero arranjar uma esposa na faculdade. Aqui, com tanta gente dizendo que você é minha esposa. Como vou arranjar esposa no futuro? Você queria muito resistir, mas ao ver Ierroali olhando para você com um sorriso cheio de doçura, desistiu na hora. Involuntariamente, lembrou-se das palavras de Ierroali. Tem que ser obediente, não a faça ficar com raiva. Se ela ficar com raiva, pode perder um braço ou uma perna. Ao pensar nisso, seu corpo gelou, e você rapidamente tirou a mão. Passou a mão na cintura macia de Ierroali como sinal de submissão. No instante em que sua mão apertou a cintura dela, seu coração disparou. Caramba, que cintura macia e fina! Antes você nunca tinha notado isso. Agora, com o toque, parecia que tinha aberto as portas para um novo mundo. Essa irmã tem uma cintura tão fina, tão gostosa. Olhando para Ierroali, quase colado em seu peito, você sentiu uma sensação estranha. Até sua mente começou a fantasiar, se ao menos essa irmã não fosse tão cruel. Ierroali percebeu sua mão. Acariciando sua cintura para cima e para baixo, seu rosto corou involuntariamente. Esse marido bobo. A boca diz não, mas o corpo é bem sincero. Como ousa me provocar em público assim? Ierroali não só não se irritou, como ficou muito feliz. Este é um bom começo. Desde que você se apegue a algo dela, não precisa ter medo de não se apaixonar por ela e conquistar essas pessoas. Você relutantemente solta a mão que apertava a cintura de Ierroali. Nesse momento, você sente um pouco de saudade. Afinal, você nunca tinha apertado a cintura de uma mulher antes, e ainda por cima tão fina e macia. Marido. Como foi a sensação agora há pouco? Ierroali perguntou com o rosto vermelho, e você respondeu com um semblante nervoso. Foi um descuido. Essa garota vai cobrar depois? Vendo que você não conseguia dizer uma frase completa, Ierroali sussurrou no seu ouvido. Marido, não faça isso em público no futuro. Se você gosta. Coisas que fazem as pessoas suspirarem. Seu rosto inteiro ficou vermelho. O que essa irmã cruel quer dizer? Imaginando essa cena, você começa a divagar. O corpo dessa irmã cruel é realmente muito bom. Só para experimentar. Você lambeu os lábios e começou a fantasiar. De repente, na sua mente surge a cena de Ierroali segurando um chicote. Seu corpo dá um sobressalto. Você acorda de repente. Não posso me deixar seduzir por isso. Se eu realmente fizer isso, não conseguirei escapar para sempre. Você fecha os olhos, forçando-se a conter a ira interior. Ierroali, vendo seu rosto vermelho, riu involuntariamente. Vou ver até quando você consegue aguentar. Ierroali tem muita confiança em seu corpo e aparência. Então, naquele momento,
Ela sabia que conquistá-lo era só questão de tempo. Quando ela estava de braço dado com você para ir a mais algumas lojas, o celular de Yehuali tocou. Ela olhou e viu que era sua agente. Yehuali hesitou um pouco, mas atendeu. Sim, Ling Jie, tem alguma instrução? Ali, por que você não me avisou sobre seu relacionamento público? Agora, em todas as grandes plataformas online, você mesmo está ocupando vários trending topics. Não tenho como resolver. Resolver o quê? Não ligue para esses trending topics. Eles são os registros de amor entre eu e meu marido. Yehuali desligou o telefone. Sorriu e disse para você, marido, você ficou famoso. Agora os trending topics de todas as grandes plataformas são sobre nós. Você fez cara feia. Há pouco não pensei na internet. Eu estava acariciando secretamente a cintura macia de Yehuali. Agora isso vai virar notícia. Uma vez que vire notícia, todo mundo vai saber. Confirmando o romance entre você e Yehuali. No futuro, se você tentar paquerar garotas na faculdade, ninguém vai acreditar que você é solteiro. Sua jornada para encontrar uma namorada vai ficar para nunca mais. Yehuali, vendo sua cara amarga, sabia o que você estava pensando. Naquele momento, ela soube que esse passo foi o certo. A partir de agora, nenhuma garota vai chegar perto de você. Yehuali pegou sua mão e disse com um dengo carinhoso, marido, com tanta gente olhando, sorria um pouco. Você está com essa cara feia. Os outros vão pensar que estou te forçando. Se alguém escrever um artigo assim para me atacar, como vou continuar vivendo? Yehuali viu que você não se mexia, então balançou sua mão novamente, fazendo dengo, com seus olhos grandes piscando para você. Era tão fofo. Está bem. Você ia dizer que não conseguia sorrir. Mas não resistiu àqueles olhos grandes e fofos. Além disso, você achou que Yehuali tinha razão. Se algumas pessoas usassem esse motivo para atacá-la, seria ruim. Afinal, vocês dois são irmãos de infância. Não se pode deixar que estranhos maltratem a irmã. Então você forçou um sorriso, mesmo se esforçando ao máximo. Ainda parecia muito forçado. Vendo seu sorriso mais feio que choro, Yehuali achou divertido e irritante ao mesmo tempo. Marido, seu sorriso está muito feio. Seja natural. Dizendo isso, ela pegou sua mão e colocou na cintura macia dela. Marido, assim fica mais doce e amoroso. Seu rosto ficou vermelho na hora. Apertar a cintura de uma bela mulher. Essa sensação é realmente viciante. Como algumas pessoas sabiam que vocês estavam no shopping, muitas pessoas começaram a se aglomerar. Vocês só puderam sair mais cedo. No táxi, você percebeu que Yehuali olhava furtivamente para você de vez em quando. Quando era descoberta, virava o rosto envergonhada. Vendo os olhares furtivos de Yehuali, seu coração ficou agitado. Será que ela não quer só minhas músicas, mas também a mim? Pensando assim, você perguntou timidamente, Yehuali, você realmente gosta de mim? Sim, eu gosto de você. Você deixou de lado as emoções complicadas e insistiu. O que exatamente você gosta em mim? Não sei por que gosto de você. Mas simplesmente gosto. Você ficou tonto. Isso é muito casual. Não sei foi o bastante para te dispensar. Você, sendo sensato, não perguntou mais. O carro seguiu viagem. Logo chegaram na casa que você alugou. Yehuali correu para o quarto e trocou de roupa, vestindo uma saia justa bem sexy. Encostada na porta, ela lançou um olhar sedutor para você e perguntou com uma voz suave. Marido, acha que estou bonita com essa roupa? Vendo Yehuali encostada na porta, você engoliu a saliva involuntariamente. O corpo de Yehuali já era muito explosivo e perfeito. Agora, vestindo essa saia justa que realça as curvas, e ainda com os olhares sedutores. É realmente uma chata que não te larga. Mas o que deu nessa mulher? Por que ela está usando uma roupa tão sexy de repente? Yehuali, vendo você olhando bestamente, feliz, se aproxima, pega sua mão e balança algumas vezes. Fazendo charme, diz, marido, fala alguma coisa. No final, está bonito ou não? Suas pálpebras tremem. Você examina Yehuali com cuidado. O tecido da roupa gruda na pele como se fosse um só corpo. Mas vestida tão bonita assim, se sair, não vai dar oportunidade para outros te paquerarem à noite? Yehuali demora um pouco para entender, mas quando entende, começa a rir gostoso. Risos como sinos de prata ecoam pela casa. Marido, você realmente acha que esta roupa fica bonita em mim? Yehuali te olha com uma expectativa estampada no rosto. Ser encarado por uma mulher tão incrível assim te deixa meio desconfortável. Você é uma figura pública. Cuida da sua imagem. Não se vista como uma mulher da vida. Não tenho interesse. Yehuali fica um pouco chateada.
sendo uma beldade com nota 99 em beleza e corpo. Uma grande celebridade que vale milhões, sendo comparada pelo marido a uma mulher da vida. Yerhole não gosta. Você também está incomodado com essa roupa que Yerhole está usando. Vai até o quarto, pega uma cueca nova no armário. E vai tomar um banho para aliviar o fogo. Ficar perto de uma mulher tão incrível assim é uma verdadeira tortura. Yerhole, entediada, pega o celular e conversa com a amiga. Amiga, por que aquele seu marido bobo mora numa casa tão pequena? Para que uma casa tão grande? A casa do meu marido, apesar de pequena, tem tudo o que é necessário. O mais importante de tudo é que só tem uma cama. Você me entende, amiga? Você não vai realmente fazer isso com ele, vai? Ele ainda é novo. Como você tem coragem? Você não faz ideia de como ele é cobiçado. Yerhole diz, muito séria, se eu não agir agora, ele não será mais meu. A amiga no vídeo de repente balança a cabeça pensativamente. Você tem razão também. Tenho uma prima distante que é colega dele na escola. Acabei de perguntar a ela. Esse seu marido bobo não tem pouca sorte com as mulheres na escola. Todas são do nível de rainhas do colégio. Todas querem derrubar seu marido? A propósito, aquela garota que foi se registrar com vocês hoje é uma admiradora ferrenha do seu marido. E também uma aluna nota 10. Tirou mais de 700 pontos no vestibular. Várias universidades disputam por ela. Recusou bolsas integrais de 3 universidades estrangeiras de renome para seguir seu marido até a Universidade Anshen. Parece que é amor verdadeiro. Toma cuidado. Yerhole sente um aperto no coração. Ela já tinha percebido que Anhan não era simples, mas não imaginava que fosse tão formidável. Não, preciso agir logo para conquistá-lo. Se ele não quiser, vou usar a força. Neste momento, Yerhole acha que precisa te vigiar mais de perto, não pode deixar você escapar. Depois de conversar um pouco com a amiga, vendo você sair do banheiro, ela encerra o vídeo imediatamente. Muito atenciosa, pega o secador e vem até você. Marido, deixa eu secar seu cabelo. Não precisa, meu cabelo é curto. Vai secar logo. Vem cá. Yerhole, muito solícita, liga o secador na tomada. Pressiona você para sentar. Depois, fica na sua frente para secar seu cabelo. Olhando para as duas pernas finas e brancas na sua frente. Você realmente quer tocar nelas. São tão tentadoras. Esse par de pernas longas daria para se divertir um ano inteiro sem enjoar. Sua mente começa a viajar, mas logo se acalma. Brincar com as pernas lindas dessa mulher feroz. Os ossos não aguentam muito. É melhor dar um jeito de se livrar da Yerhole e arrumar uma namorada na faculdade. Arrumar uma namorada de pernas longas, isso sim é bom, e ainda não leva porrada. Yerhole percebe que você estava fascinado nas pernas dela, mas de repente perdeu o interesse. Seu coração dá um pulo. Esse marido bobo. O que é mais importante do que olhar para pernas, com um benefício tão bom e ele nem olha? Isso sim é que é ser pior que um animal. Querido, vocês vão começar o treinamento militar amanhã? Você, que estava pensando em outras coisas, ouviu a voz de Yerhole. Responde distraidamente, deve ser. O treinamento militar é muito cansativo. Daqui a pouco vou te dar um reforço. Um reforço? Como assim? He. Yerhole lambe os lábios sensuais e vermelhos, perguntando de forma sedutora. Como você quer que eu te dê esse reforço? Olhando para os movimentos provocantes de Yerhole, pensando no que ouviu no banheiro sobre a conversa de vídeo dela com a amiga, você sente um arrepio na espinha. Essa irmã cruel pode estar prestes a dar o golpe final. Se ela realmente usar a força, você não terá defesa alguma. Não posso ter minha vida destruída assim. Pensando nisso, você se levanta rapidamente. De repente, sua mão é puxada por Yerhole. Yerhole te olha com carinho. Marido, que tal assim? Dito isso, Yerhole, com a velocidade de um raio e sem tocar o sino. Seus lábios sensuais se colam nos seus. Sentindo o calor dos lábios, ouvindo a respiração ofegante. Sentindo o cheiro único do corpo de Yerhole, você fica paralisado. Essa irmã cruel é rápida demais. Yerhole, eu sou novo demais. Não dá. Yerhole não mostra intenção de soltar. Sua resistência foi diminuindo aos poucos. Lentamente, você percebeu que os lábios de Yerhole eram muito macios. Você gostou muito. Um aroma perfumado entrou pelo seu nariz. Gostou muito daquele cheiro. Maldição! Por que minha mão não obedece e se estende em direção à sua cintura macia? Eu deveria lutar para me libertar e fugir do quarto. Por que estou sentindo falta do cheiro do corpo dela? Os lábios quentes e vermelhos, e a cintura fina e frágil como se não tivesse ossos. Por que minha mão se mexeu de novo? E está se estendendo para lá de novo. Volta já. Yerhole vê sua mão vagando sem rumo.
Ri baixinho em seu coração, seu bobo marido, a boca diz não, mas o corpo é bem sincero. Mas ela não impede sua mão, pelo contrário, te empurra no sofá e senta em cima de você. Mudou para uma posição muito boa, facilitando seus movimentos, e você de repente fica fascinado. O corpo dessa irmã feroz é tão bom, o cheiro é tão gostoso, e os lábios também. Como pode ser tão viciante? Dá vontade de ir direto ao ponto e sentir como é. Droga, por que minha cabeça foi pensar nisso? Não pode, não. Isso definitivamente não pode, essa irmã é muito feroz, vou acabar morto com um chicotinho. Você sente uma resistência interna, mas essa sensação é tão maravilhosa, que difícil se afastar. Erro ali vê você cedendo gradualmente, e involuntariamente a cena final vem à mente dela. Seu rosto fica vermelho, será que esse dia realmente vai chegar? Que emoção! Vou me tornar a verdadeira esposa dele. E Errol não resiste, esse é o desejo dela desde criança. Que é se casar com você, ser sua esposa, ter um monte de filhos com você. Depois tricotar suéteres para eles, levá-los à escola. Então, ela está esperando por esse dia a todo momento, e até fez muitas coisas para isso. Como fazer você gostar mais dela, seus estudos pessoais, conforme sua respiração fica mais pesada. E Errol fecha os olhos lentamente, se preparando para o momento final. No instante em que está prestes a se tornar sua mulher. O celular dela toca de repente, o ritmo é interrompido, e Errol fica muito irritada. Estávamos prestes a dar o último passo, esse celular estragou tudo. Você, confuso e apaixonado, também é despertado pelo som irritante do toque, e vê Errol no seu colo com a roupa bagunçada, a gola claramente alargada por você. Fica apavorado. O que eu fiz? Fui corajoso demais? Como tive coragem de puxar a roupa dela? Você está em pânico agora, acha que foi realmente audacioso. Até ousei mexer com essa mulher brava. Quero morrer? E Errol ainda está resmungando por dentro. Esse maldito celular estragou o momento dela. Ela atende impacientemente, e do outro lado vem a voz urgente do agente. Rolly, tem gente publicando online que você sempre intimidou seu namorado desde criança, para fugir de você. Ele foi do sudoeste para o leste da China. Isso é verdade? E Errol ouve que estão dizendo que ela te intimidava. Imediatamente fica irritada. Isso não é intimidação, isso é amor. Amor, entendeu? Se não fosse amor, ela nem se daria ao trabalho de implicar com você. Então ela diz com firmeza, Irmã Ling, pare de ler essas notícias de quinta categoria. Eu e meu marido somos amigos de infância. Nos damos muito bem. Como eu iria intimidá-lo? Então você bateu nele ou não? Ele fugiu do sudoeste para o leste para estudar no ensino médio porque tinha medo de você levar uma surra? Isso a gente vê depois. E Errol fica um pouco sem graça. Isso é verdade, mas a mente dela não está nisso. Só pensa em continuar com você, então pergunta, Irmã Ling, tem mais alguma coisa? Rolly, você ainda não entendeu a gravidade da coisa? Tem gente dizendo que você tem tendências violentas desde criança. A agente do telefone parece tensa. Isso é grave. A sua imagem na frente do público é sempre doce, fofa, gentil e bondosa. Isso vai arruinar sua persona. Quem disse que o papel na TV tem que estar ligado à realidade? E Errol fica de cara feia. Eu brincando com meu amigo de infância. Agora virou violência? Você, ouvindo Errol de lado, fica incrédulo. Então, ser espancado por Errol desde criança, para ela, não era violência. Era amor. Meu Deus, pensando nisso. Você involuntariamente se lembra da infância, sempre que Errol te batia, você ficava todo roxo e inchado. Sua visão de mundo está completamente destruída agora. Quando vai protestar, sua cabeça de repente traz à tona aquelas memórias doces. E Errol, depois de te bater, sempre te dava com entusiasmo as melhores comidas e as melhores brincadeiras, e nunca guardava rancor até o dia seguinte. Aquela época ainda era muito boa. Pensando assim, lembrando dos momentos com Errol, dos detalhes do convívio, você fica em silêncio. Lembra de alguns ditados, hábito é normal. Quando se faz algo muitas vezes, vira natural. Quando criança, Errol tinha pouco conhecimento das coisas. Além disso, você respondia de forma atrevida e não cooperava com Errol, então ela ficava brava e te batia com os punhos. E você, depois de apanhar, sempre ficava comportado. Isso fez com que Errol tivesse a ilusão errada de que falar com você usando os punhos era a maneira mais fácil. Se fosse realmente assim, você pensou em um fato muito aterrorizante, parecia que você mesmo tinha permitido que Errol a transformasse em uma garota que se comunicava com os punhos. Naquele momento, você se sentiu cheio de culpa.
Yerroali desligou o telefone e viu que o olhar que você lançava para ela havia mudado. Com um tom um tanto amargo, ela disse: marido, na nossa infância, era só brincadeira. Essas pessoas estão dizendo que sou violenta. Você não soube o que responder. De repente, a voz tímida de Yerroali soou novamente. Embora eu possa ter exagerado um pouco na força, nós dois somos irmãos, não somos. Eu bati em você porque você não obedecia. Se você obedecesse, eu não batia. Pense bem. Cada vez que você passava de ano, eu te dava um presente. Cada vez que você ganhava um prêmio, eu te dava muitos presentes. Yerroali disse isso, mas no fundo estava insegura. Depois que você foi embora, ela percebeu que tinha sido um pouco pesada na infância. Você foi embora por causa das surras que levou. Por isso, ao longo dos anos, ela se sentiu culpada. A culpa foi minha juventude ignorante. Se na infância eu soubesse distinguir o certo do errado e controlar a força, não teria chegado a esse ponto. Mas ainda dá tempo de mudar. Agora que você cresceu e ela veio para o seu lado. Ela nunca mais vai bater em você. Vai se esforçar para ser uma boa esposa e uma boa mãe. Ouvindo as palavras de Yerroali, você sorriu. Essa irmã cruel parece ter percebido o próprio erro. Então você disse sorrindo: irmã, você não bateu em mim. Nós estávamos brincando. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Yerroali. Esse irmão bobo realmente amadureceu. Yerroali pegou sua mão e disse com carinho: marido, de agora em diante, não vou mais bater em você. Vou cuidar bem de você. Para compensar os erros que cometi na juventude, um mau pressentimento surgiu no seu coração. Você perguntou timidamente: como você pretende me compensar? Que tal eu te dar uma penca de filhos? Yerroali perguntou com expectativa. Uma penca de filhos? Essa compensação é bem peculiar. Você quase se cagou de medo. Acenou com as mãos repetidamente. Irmã Roali, não precisa. Muito obrigado. De verdade, não precisa. Vendo que você recusou, a sobrancelha delicada de Yerroali franziu-se imediatamente. Esse marido bobo parece que não quer o doce, prefere o amargo. Tem que compensar. A voz de Yerroali foi imperativa, e a expressão terna de momentos atrás desapareceu completamente. Realmente era a mesma de sempre. A doçura não durava 3 segundos e ela já voltava ao normal. Assim que te intimidou. Yerroali imediatamente colocou de volta uma expressão meiga, pegou sua mão e disse num tom dengoso: marido, seus pais já me aceitaram. Eles estão ansiosos por um neto. Há pouco, a gente estava a um passo de conseguir. Com um pouco de esforço, a gente dá esse passo. Daqui a 10 meses, a gente vai ter um bebê lindo. Pensando naquele bebê limpo e branquinho, Yerroali não conseguiu conter o sorriso. O rosto dela estava doce e cheio de expectativa. Onde será que ela aprendeu essa mágica de mudar de expressão? Foi tão rápida. Vendo que você estava assustado, Yerroali fez bico e, enlaçando seu braço, balançou-o sem parar. Marido, eu realmente quero um bebezinho. Podemos nos apressar, por favor? Já desliguei meu celular. Ninguém vai mais nos perturbar. Aos poucos, uma cena do futuro começou a se formar na sua mente. Se realmente tivesse um filho com Yerroali, com os genes excelentes dos dois, a criança com certeza seria ainda mais bonita e fofa. Espera aí, por que estou tendo um pensamento tão absurdo? Ter um filho com essa irmã feroz. Você ficou encharcado de suor frio. Olhando para Yerroali, com seu rosto cheio de expectativa, você desviou o olhar rapidamente. Essa mulher é veneno. Bastam alguns olhares para deixar alguém completamente fascinado, sem controle. Hoje, quase caí na lábia dela. Quase perdi o controle. Pensando nisso, você rapidamente mudou de assunto. Polly, já está ficando tarde. Vamos jantar. À noite, tenho que voltar ao dormitório. Amanhã cedo começa o treinamento militar. Yerroali ficou com uma expressão de languidez e ressentimento. Ela, uma beleza tão delicada, se oferecendo de bandeja. E ainda prometendo um futuro maravilhoso. E esse cara ficava ali, impassível. Era realmente pior que um animal. Mas Yerroali também sabia que pressa não leva a nada. No contato de agora há pouco, ela já tinha descoberto onde estava seu ponto fraco. Mais tarde, sempre haveria oportunidade. Marido, parece que você não quer ter filhos comigo. Não vou te culpar. A culpa é minha, por não ser boa o suficiente, e por na infância viver te batendo. Te deixar com traumas. Marido, vamos comer. Depois de comer, eu vou embora. Quando eu melhorar, aí eu volto. Yerroali estava com uma expressão de mágoa e culpa. Roali, o que você quer comer? Sua voz ficou mais suave. Marido, estou com saudades da minha mãe. Estou com saudades da comida da minha mãe. Os olhos de Yerroali estavam vermelhos. Ela realmente estava triste. Animada, tinha voado da sua cidade natal para te encontrar,
achando que vocês dois ficariam juntos, como na infância, com intermináveis conversas, com inúmeras coisas para fazer. Quem diria que a relação entre vocês estava se distanciando cada vez mais? Ela queria alguém para desabafar, queria alguém para apoiar o ombro, mas nesta viagem para um lugar desconhecido, não havia ninguém. Você não suporta ver Errol tão triste e preocupada. Sem conseguir se conter, você a abraça. Sente que talvez tenha sido um pouco duro demais. E Errol veio de tão longe. E você ainda reclamou. Irmã Holly, que tal eu ir ao supermercado comprar comida e cozinhar para você? O coração de Errol se aqueceu. Com seus grandes olhos brilhantes olhando para você. Marido, posso? Pode sim. Sei fazer todos os pratos que a tia faz. O que você quer comer? Quero costela de cordeiro frita. E pimentão refogado, mapo tofu, frango picante, malchuevan e cabeça de peixe com pimenta. Depois de dizer, Errol lambeu os lábios. Ela te olhava com os olhos arregalados, cheia de expectativa. Esses são os pratos caseiros da terra natal deles. Também são os pratos que a mãe dele faz melhor. Ontem, quando ele chegou em casa, soube que você veio para Hangzhou. E veio voando sem parar, nem comeu uma refeição com a mãe, nem dormiu abraçado a ela uma noite. Agora, ele realmente sente falta. Tudo bem, você não recusa. Desde pequeno, você sempre ia na casa de Errol para comer. E Errol te obrigava a aprender a cozinhar. Assim, você recebeu os ensinamentos da mãe de Errol. Agora, você já é um expert na cozinha. Dá até para abrir um restaurante. Marido, então vou ao supermercado com você comprar comida. E Errol pega seu braço. Levanta a cabeça e diz docemente. Tem um supermercado na entrada do condomínio. Você é uma figura pública. É melhor não sair. E Errol balança seu braço, fazendo charme. Marido, eu sou uma celebridade, sim. Mas antes de ser celebridade, eu sou sua esposa. É normal a esposa acompanhar o marido às compras, não é? Você não recusa mais. E Errol veio de longe para te encontrar, agora só quer marcar presença. Que maldade poderia ter? Então, você deixa Errol te pegar pelo braço e sair de casa. Entram no elevador. Olhando para Errol, quieta, gentil, com um sorriso feliz no rosto, você pensa involuntariamente. Essa irmã, quando não tem um surto, é muito gentil. Se ela sempre fosse assim comigo. Sem bater, sem xingar, mesmo que a gente não se case, eu aceitaria perder 10 anos de vida. Saem do condomínio e vão direto ao supermercado. Você mora aqui há mais de 2 meses. Então conhece bem o supermercado. Marido, esse supermercado é tão completo. Muito maior que o da nossa cidade. Uau, tem lagosta e caranguejo grandes. E Errol entra no supermercado. Como uma grande estrela, quando teria tempo para fazer compras. Os itens de uso diário são todos cuidados pelo empresário e pela assistente pessoal. Vendo Errol como uma criança que acabou de chegar à cidade. Você sorri sem querer. Esse sorriso, há tanto tempo que não dava, agora está tão feliz. Foi Errol, essa mulher que você ama e odeia, quem proporcionou. Irmã Holly, escolha o que você gosta. Eu vou ali comprar frango e pimenta. Volto para fazer frango picante para você. Não quero passear, só quero ficar com você. Esse momento aconchegante. E Errol não podia perder. Essa é a melhor chance para aumentar o sentimento entre os dois. Os dois empurram o carrinho de compras. No supermercado, olhando para um lado e para o outro. Você pega um pouco de verdura daqui. Pega um pouco dali. Logo o carrinho fica cheio. Depois de pagar. E Errol segura uma caixa de leite fresco, chupando com canudinho, e diz com relutância. Marido, o supermercado é tão divertido. Vamos voltar aqui para comprar comida, sim. Vou comprar o que você quiser. E Errol sente o coração doce. Ela percebe claramente que sua atitude mudou. E você não resiste mais quando ela te chama de marido. Isso é um bom começo. Os dois carregam sacos grandes e pequenos e entram no condomínio. Chegando em casa, você coloca o avental e começa a cozinhar. E Errol se apoia preguiçosamente na porta da cozinha. Vendo você trabalhar sério, acha muito bonito. Um homem que cozinha é realmente muito atraente. Transmite tanta segurança. Enquanto olha, o sorriso de Errol aparece aos poucos. É um sorriso de felicidade. Você vê Errol encostada na porta, te encarando feito boba. E também sorri. Irmã Holly, você está tão longe, consegue ver direito? Chega mais perto para enxergar melhor. Sério mesmo? E Errol fica toda animada. Você acena com a cabeça. E Errol entra na cozinha muito feliz, fica ao seu lado. Vem, lava essas pimentas.
O rosto de Yerroali escurece na hora. Ela veio para ver um belo homem, não para lavar verduras. Marido, eu não sei lavar. Você bufa com desprezo. Na nossa terra. Quem é que sempre ajudava a tia a lavar verduras e varrer? Yerroali faz bico. Esse marido bobo não sabe mimar. A esposa mandar lavar pimenta? Pimenta arde, sabia? E se a pele ficar vermelha? O que eu faço? Por dentro ela resiste, mas obedientemente pega as pimentas e começa a lavar. Yerroali até vem de uma família boa, mas não tem frescura de princesa. Quando criança, sempre ajudava a família nas tarefas. Só que quando você cresceu, eu entreguei tudo a você. Querido, está vendo se lavei bem? Você olhou e, com um sorriso no rosto, respondeu, nada mal, continue assim. Vocês dois estavam na cozinha, rindo e conversando, trabalhando juntos. Depois que todos os legumes foram lavados, Yerroali te olhava às escondidas, e quanto mais via, mais bonito você parecia. Você já tinha acendido fogo para começar a cozinhar. Vendo seu perfil bonito e sua expressão séria, ela sentiu um impulso de te dar um beijo. Então, ela se aproximou sorrateiramente e disse, querido, tem sujeira no seu rosto. Você ia levantar a mão para tocar, mas foi subitamente impedido por Yerroali. Querido, abaixe a cabeça, vou limpar para você. Você pensou um pouco e achou que também estava bem, já que tinha acabado de cortar pimenta, e se passasse a mão poderia arder muito. Então, você se curvou e esticou o rosto. Yerroali, com alegria secreta, ficou na ponta dos pés e te deu um beijo no rosto. Yerroali ficou satisfeita, finalmente conseguiu beijar. Que gostoso, a pele desse marido bobo também é tão macia. Seu rosto, nesse momento, estava vermelho como o traseiro de um macaco. Isso foi uma provocação. Quando você se deu conta, Yerroali já tinha saído correndo da cozinha. Seus ouvidos ouviram a voz alegre de Yerroali. Querido, você é muito bonito, eu te amo muito. Você tocou o local que ainda estava quente e deu um sorriso amarelo. Quando foi que essa irmã boba ficou tão boboca? Você balançou a cabeça. Começou a cozinhar. Em menos de meia hora, 6 pratos estavam prontos. Yerroali olhava para aqueles pratos com aspecto e aroma perfeitos, saliva escorrendo. Aquele cheiro, aquelas cores. Melhor do que os da mãe. Querido, você é demais. Dessa vez não era bajulação, mas sim verdade. Ela achava que você tinha superado o mestre. Ela teria uma boa vida pela frente. Ser elogiado ainda te deixava muito feliz. Você experimenta ver? Yerroali, que estava mordendo o hashi, disse alegremente. Querido, você trabalhou muito. Então vou começar. Yerroali. Você adora essa sensação, é tão aconchegante. Tenha a ilusão de que a pessoa à sua frente não é a irmã brava, mas sim sua própria esposa dedicada. Se no futuro pudesse ser assim também. Os dois terminaram essa refeição num ambiente aconchegante e agradável. Você se ofereceu para lavar os pratos. Ao voltar para a sala, Yerroali se aproximou e enlaçou seu braço, fazendo biquinho e mimando. Marido, vamos passear no Lago Oeste? Eu quero tanto ver a lenda da serpente branca, quero ver a paisagem linda do Lago Oeste. Vamos ao Lago Oeste, sim? Você, nesse momento, não ousa? Na verdade, Yerroali no fundo está gostando. Tá bem, vou te levar ao Lago Oeste. Marido, você é tão bom. Yerroali segurou sua mão, pulando de alegria. Olhando para o sorriso puro e ingênuo de Yerroali, você sorriu. Nesse instante, você achou que o sorriso de Yerroali era muito bonito, fazendo você se sentir um pouco atraído. Se Yerroali continuasse nesse estado, casar com ela como esposa também seria muito bom. Você vestiu um moletom esportivo, enquanto Yerroali vestiu um anfu. Yerroali já era bonita naturalmente. E com esse anfu, parecia uma beldade vinda de tempos antigos, pura e inocente, com uma aura celestial. Você ficou olhando fixamente para Yerroali, que envergonhada baixou a cabeça. Marido, não fique me encarando assim, vou ficar com vergonha. Você se deu conta. Coçou a nuca sem jeito. Irmã Roali, vamos. Yerroali caminhou alegremente até a porta, deixando você parado, confuso. Você achava que Yerroali ia enlaçar seu braço como sempre, e agora não sabia o que fazer. Vendo Yerroali saindo sozinha, você sentiu um vazio no coração, como se tivesse perdido algo importante. Yerroali, que já estava na porta, viu você parado, distraído, com um traço de solidão no olhar. Pensando nisso, Yerroali voltou com muita consideração, enlaçou seu braço e disse, marido, o que está aí parado? Vamos. Você sentiu a parte cheia de Yerroali macia e fofa contra o braço. E aquela sensação de plenitude voltou. Seu humor melhorou na hora, ao ver seu rosto expressar satisfação. Yerroali também ficou muito feliz.
Esse marido bobo, se gosta, é só falar. Que burro. Ao entrar no elevador, Yerroali percebeu que você estava de bom humor. E perguntou carinhosamente, marido, você já foi ao Lago Oeste? Nunca fui. Yerroali ficou confusa. Você chegou a Hangzhou há mais de 2 meses. E nunca foi? Dava para ver a confusão de Yerroali. Você explicou. Na época, eu já tinha encontrado um trabalho de tutor pela internet, então quando cheguei a Hangzhou, a família do aluno que eu ia orientar me buscou na estação de trem, e desde então estive ocupado, orientando as crianças nos estudos. Só terminei ontem às 7 da noite. Marido, por que você trabalha tão duro? O rosto de Yerroali estava cheio de preocupação. Você acabou de completar 18 anos. Você não respondeu. Os seus avós, que tanto lhe queriam, faleceram há 3 anos. Os seus pais irresponsáveis viajam por todo o país. Sua mesada e mensalidade escolar vieram do dinheiro que você ganhava dando aulas particulares. Como você tinha notas muito boas, as crianças que você ensinava também melhoraram visivelmente. Suas notas, que antes eram as piores, dispararam como um foguete, chegando ao top 10 da turma. E a sua nota no vestibular foi impressionante, 689 pontos, mesmo tendo ficado doente na época. Você deixou de responder uma questão grande. Como seu conhecimento era sólido, você fez sucesso como professor particular. Os pais de lá também ajudaram na divulgação. Os pais de Hangzhou entraram em contato, oferecendo R$ 300 por hora. Chamaram você para dar aulas, 2 horas por dia. Como você ensinava bem. Os pais o apresentaram a outros 4 amigos. Dando aulas para 5 pessoas por dia, você gastava mais de 10 horas. Que tempo teria para ir ao Lago Oeste? Já estava exausto, né? Então você só conhecia o Lago Oeste de ouvir falar. Os dois saíram do elevador. Yerroali segurou firme seu braço. Marido, não precisa mais se esforçar tanto. Esposa, eu tenho dinheiro. A preocupação e o carinho genuínos de Yerroali te comoveram. Essa irmã mais velha violenta, embora agressiva, às vezes realmente se importa com você. Os dois saíram do condomínio. Pegaram um táxi para o Lago Oeste. Embora já fosse outono, Hangzhou ainda estava muito quente. Yerroali andava de braço dado com você pela beira do lago, com um sorriso no rosto. Marido, vamos andar de barco. Irmã Roali, não é seguro andar de barco à noite. Embora quisesse dar para Yerroali boas lembranças, realmente não era seguro à noite. Marido, hoje não tem vento. E tem o barqueiro. Não precisamos remar. Yerroali olhou para você com seus olhos brilhantes, com um olhar suplicante. Você não resistiu àquele olhar de Yerroali. Então acabou atendendo ao pedido dela. Os dois foram para o ponto de embarque e esperaram. Não demorou muito. Um barqueiro chegou remando lentamente um barquinho. O barco cabia 4 pessoas, mas Yerroali alugou ele inteiro. Então, além do barqueiro, só estavam vocês dois. Remaram até o meio do lago. Yerroali olhava para a bela paisagem das margens, emocionada. Seu olhar involuntariamente se fixou em você. Sob a luz das 2 margens, Yerroali achou você muito bonito. O coraçãozinho dela disparou. Naquele momento, ela queria muito te beijar. Marido bobo, num momento tão lindo, você é um tronco. Não tem nenhuma iniciativa? Ela ficou chateada no fundo. Passou a mão nos lábios secos. Engoliu a saliva inconscientemente. Seu bobo, murmurou alguns xingamentos baixinho. Então, silenciosamente, se aproximou de você, ergueu a cabeça e olhou para você com seus olhos grandes e brilhantes, dizendo com uma voz manhosa, marido, estou com sede. Você levantou a cabeça e olhou para o lado, estava um pouco longe da margem. Espera um pouco. Quando chegarmos na margem eu compro água para você, você disse com um olhar carinhoso. Marido, não posso esperar. Ao dizer isso, ela ainda lambeu os lábios, dando uma dica forte que você simplesmente não entendeu. Naquele momento, você ainda achava que Yerroali estava fazendo manha. Percebendo que você não ia captar a mensagem, Yerroali ficou furiosa. Com um QI tão alto, como o seu que pode ser tão ruim? Yerroali se irritou. Lambeu os lábios, arregalou os olhos, olhou para você por um momento. E por fim, com as 2 mãos, envolveu seu pescoço e colou os lábios nos seus. Você ficou atônito, se debatendo com dificuldade. Como essa mulher violenta pode fazer isso aqui? Tem o barqueiro na frente. Embora o barco tenha cortina, tem alguém lá fora. Irmã Roali, não. Não faça isso. Como Yerroali ia deixar você escapar? Finalmente estavam no meio do Lago Oeste. Se não fizesse alguma coisa, não valeria o dinheiro do barco. Então ela tinha que tirar proveito. Sua resistência foi ficando mais fraca,
Porque você tinha medo de que, se os dois se movessem muito, chamasse a atenção do barqueiro. Então, resignado, você cooperou com Yerhole. Yerhole conseguiu o que queria, satisfeita. Mas ela não ia parar por aí. Perder uma oportunidade como essa seria um arrependimento para a vida toda. E ainda no meio do lago, uma paisagem tão bonita tinha que ser inesquecível. Ficaram abraçados um pouco. Yerhole lentamente soltou as mãos, segurou seu rosto e disse docemente: marido, eu te amo. Desculpa. Ao dizer isso, ela abriu os dentes e mordeu seu lábio superior. Você sentiu tanta dor que quase chorou, mas não podia fazer barulho, ainda mais com o barqueiro lá fora. Felizmente, Yerhole só mordeu uma vez e soltou. Você estava com muita dor, acariciando o lábio mordido. Essa pessoa, um momento antes estava chupando avidamente e declarando seu amor, no outro já dava uma mordida violenta. É realmente muito temperamental. Yerhole vê seu olhar de ressentimento e ri por dentro. Aquela daqui a pouco vai ser inesquecível para a vida toda, não? Mas vendo você sofrer, fica com um pouco de dó. Estende a mão novamente para segurar seu rosto e dar um beijo suave de consolo. Mas você se esquiva por reflexo. Yerhole fica irritada. Sente-se direito. Caso contrário, Yerhole ergue o punho, e você instantaneamente se acovarda. Ser espancado aqui seria muito vergonhoso. Yerhole fica satisfeita. Realmente, o punho funciona. Ela estende a mão suavemente para acariciar seu rosto e então dá um beijo apaixonado. Beijam até ficarem sem fôlego. Yerhole solta você, torcendo, diz suavemente: marido, não estou te machucando de propósito. Mas numa noite tão linda como esta, quero deixar uma marca de amor em você. Assim, quando envelhecermos, lembrar disso será maravilhoso. Você se sente injustiçado. Esse método é muito peculiar. Mesmo que queira deixar alguma marca, por que tem que ser me machucando? Existem tantas maneiras. Mas agora, Yerhole é a autoridade máxima. O que ela diz é lei. Não há direito de resistir. Marido, dói. Vendo você em silêncio, ela pergunta com preocupação: está tudo bem? Depois de dizer isso, você lembra que essa garota tem a cabeça cheia de ideias ruins e acrescenta: fui curado por você agora há pouco. O rosto bonito de Yerhole fica vermelho. Ela naturalmente não acredita nas suas mentiras. Ela pensa que você já está planejando se afastar dela. Como ela poderia deixar você conseguir? Agora é o espaço privado de vocês dois. Marido, sua mente começa a divagar. O que essa mulher brava quer agora? No final, sem ideia, você apenas acena com a cabeça. Você só quer sair desse barco velho. O espaço é muito apertado, é o lugar perfeito para Yerhole fazer o que quiser. Então descanse apoiado na minha perna. Você fica confuso. Então Yerhole estava cavando uma armadilha para você cair. O quê? Não quero usar minha coxa como travesseiro. Yerhole não entendeu? Você está sendo sem noção. Se entender, tenho medo de deixar sua perna dormente. Você lembra que quando acordou de manhã, Yerhole tinha te pressionado a noite toda, e seu braço estava muito dolorido. Marido, tudo bem. Deite-se um pouco. A vista noturna do Lago Oeste é realmente linda. Yerhole está feliz por dentro. Esse marido bobo é tão atencioso. Você pensa um pouco. Descansar na perna de Yerhole é uma boa oportunidade. Então não hesita. Vendo você apoiar a cabeça na perna dela, Yerhole sente doçura no coração. Esse marido bobo é tão bonito. Sabe escrever e lutar, muito talentoso. Na perna de Yerhole. Vendo Yerhole sorrir bobamente, você pergunta curioso: irmã, do que está rindo?